Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de matemática na companhia do professor Wellington? Aula de hoje de número 62. Qual o nosso tema? Qual o nosso assunto da aula de hoje? Ângulos formados por retas paralelas cortada por transversais, por uma transversal. Então nós vamos ter lá retas paralelas, aí vai ter uma transversal cortando essas paralelas. Então quais serão os ângulos formados por elas? Vamos lá? O objetivo proposto para essa aula é verificar relações entre os ângulos formados por retas paralelas formadas por uma transversal. Ângulos formados na transversal. Vamos lá. Ao traçar uma transversal T a duas retas RS, então vão ser duas retas RS paralelas, obtém-se um conjunto de 8 ângulos. Então o total de ângulos que nós vamos ter serão 8. Eu tenho duas paralelas, vou passar uma transversal, vou ter 8 ângulos. 4 em cima, no primeiro vértice de cima, no vértice superior, e mais 4 no vértice de baixo, no vértice inferior. Então veja só, então por aqui, duas retas, elas nem paralelas são, não precisa ser. Nosso estudo vai ser em cima de retas paralelas para fazer os cálculos, mas aqui ó, não são paralelas. Tem uma reta R, uma reta S, passa uma outra reta T ali, nominou de T. Vou ter ali 8 ângulos formados, 8 ângulos, olha lá, ó o vértice de cima, o vértice superior, ângulo A, ângulo B, ângulo C, ângulo D, 4 ângulos. Agora vamos lá embaixo, tá lá, ó, os ângulos inferiores, ângulo E, ângulo F, ângulo G, ângulo H, mais 4, 4 em cima, 4 embaixo, 8 ângulos serão formados. Essa construção determina várias regiões, conforme a posição no plano e os elementos limitantes. Então vamos lá, então são várias regiões que a gente tem. Vamos pensar? Vamos ver o que acontece? Eu tenho uma região esquerda, que fica à esquerda dessa transversal, ou uma região que fica à direita dessa transversal, e aí nós temos duas coresinhas ali, ó. Temos uma cor azul, que tem uma aqui em cima, outra aqui embaixo, e aqui no meio eu tenho essa cor aí, um amarelo meio verde, sei lá que cor que posso definir essa daqui. Esse que está em azul eu vou chamar de áreas externas. Áreas externas. Então são os ângulos que são externos. Essas aqui os ângulos externos. Ficou o A, o B, o H e o G. Ângulos externos. E essa que ficou nesse amarelo meio verde aqui, essa cor diferente, elas vão ser os ângulos internos. Ângulos internos. O C, o D, o E e o F, ok? Então, esquerda, direita, ângulos internos e ângulos externos. Primeira coisa que vocês têm que saber, tá? Fecha aqui, pensa nessa. Então, vamos lá. E agora as retas são paralelas. Quando eu tenho essas duas barrinhas, uma ao lado da outra, um pouquinho inclinada, significa isso aqui na geometria. R paralelo a S, reta R paralela à reta S. Vamos lá? Então, os ângulos A e B são externos, A e B externos. G e H, aqui embaixo, externos também. Os ângulos C, D, E e F, que está nessa área aqui, nessa cor diferente, amarelo meio esverdeado, são os ângulos internos, beleza? Então, ângulos alternos. A paralela a B. Então, tem a reta A, uma reta B e passei uma transversal aqui que está nesse roxo. Essa transversal chamada de T. Estão um em cada lado da transversal. Então, esses são os ângulos alternos. Se um está na direita, outro vai estar na esquerda. Se um está na esquerda, outro na direita. Está alternando os lados. Então, pensa na palavra alterno. Alterno os lados, tá bom? Pensa nisso. Então, olha aqui, ó. Ângulo Y, tem o ângulo Y. Qual que é o alterno interno a ele? Lado de dentro. Lembra lá aquela cor verde meio estranhazinha, ó? Alterno. Alternei o lado. Ele estava aqui na direita, veio para a esquerda. Alterno interno. Beleza? Ângulo Y, ângulo C. Y e Z. Alternos internos.
Então, alternei o lado, eles estão do lado de dentro. E esses ângulos que são alternos internos, eles são congruentes, ou seja, eles são iguais. Se esse y aqui medir 40, o z também irá medir 40. Se o z, por acaso, medir 12, o y também irá medir 12. Ângulos colaterais. Colaterais que estarão do mesmo lado. Ângulos alternos, eu alterno os lados. Colaterais, eu mantenho o mesmo lado. Todos na direita ou todos na esquerda. Então, a reta RS, elas são paralelas, retas paralelas. Então, vamos lá. Estão situados no mesmo lado da transversal, ângulos colaterais do mesmo lado. Então, o ângulo A e o ângulo B, eles são ângulos colaterais internos, tá? A e B, colaterais internos. E sempre que eu tiver ângulos colaterais, não importa se eles são internos ou se eles são externos, não importa. A soma dos dois ângulos colaterais será sempre 180 graus. Então, essa é a relação dos ângulos colaterais, tanto internos como externos. Não tem problema, tá? A soma deles será 180 graus. Vamos para mais esse caso. Ângulos alternos ou colaterais. Vamos ver o que acontece aqui. Alternos. Alternos internos e alternos externos. Tentar gravar alterno, alternei o lado, tá? Alterno o lado. Colateral, então ele tem uma coparticipação, eles são mesmo lado. Colateral e alternos, um é o contrário do outro, beleza? E colaterais, ângulos alternos, colaterais. E os colaterais também, eu tenho ângulos internos e ângulos externos, assim como nos alternos. Então veja o que acontece. Vamos voltar aqui, ó. Se eu pegar este ângulo A, quem que é o colateral interno a ele? O B são internos e são colaterais, estão do mesmo lado. Beleza? Só voltando lá. Ângulos correspondentes. Os ângulos correspondentes são aqueles que estão do mesmo lado em relação à reta transversal. Lado direito ou lado esquerdo, sendo um interno e outro externo. Então, isso que acontece nos ângulos colaterais. Eles estarão dos ângulos correspondentes, ângulos correspondentes. Eles estarão do mesmo lado da transversal, só que um vai ser interno e outro vai ser externo. Vamos lá? Então, vamos lá. Ângulos correspondentes. Quem que são os correspondentes? Aqui já facilitou por causa das cores. Olha essa cor amarela aqui, ó. O A e o E são correspondentes. Eles estão do lado direito, só que um está interno e outro externo. Correspondentes são assim, então eles correspondem. Quem que é o correspondente de A? O E. Quem que é o correspondente de B? O F. Ali as cores já denunciaram para nós, né? Os correspondentes do C, olha o C aqui, ó. Olha o C, ó. Mesmo lado esquerdo, um é interno e outro é externo. E quem que é o correspondente do D? É o H. Um é interno, o outro é externo e ambos estão do lado direito da transversal que passou as retas paralelas. Então, ângulos correspondentes. Pessoal, essa questão de ângulos correspondentes, alterno interno, alterno externo, colateral interno, colateral externo, ele só funciona aqui, ó, quando eu tenho essas retas paralelas para dizer se eles são congruentes ou se a soma dá 180 graus. Lembrando sempre disso, tá? Isso funciona para retas paralelas, tá? Vamos lá. Então, os ângulos correspondentes são sempre congruentes. Se esse ângulo A aqui medisse 70, o ângulo E também seria 70. Se o ângulo H medisse 120, o ângulo D também mediria 120, porque eles são correspondentes e ângulos correspondentes são congruentes. Retas paralelas cortadas por uma transversal. Vamos ver os ângulos aqui. Então tá lá, né? O 1 e o 5, eles são ângulos correspondentes, tranquilamente, são paralelas, então os correspondentes. O 1 com o 5, o 2 com o 6, o 4 com o 8 e o 3 com
com o 7. Então ali estão todos os ângulos que são correspondentes e os correspondentes são congruentes. Agora os opostos pelo vértice, vamos lá? O 1 e o 3 está do outro lado, ó, o vértice que separa eles. Ó. Então, o 1 e o 3, o 2 e o 4, opostos pelo vértice. Um é o oposto do outro e eles também são congruentes. Quem mais que eu tenho? O 5, o 7, o 6 e o 8. Ângulos opostos pelo vértice também são congruentes, ok? Alternos internos. Quais serão os pares de ângulos alternos internos? Internos, que está dentro aqui, não está fora, está dentro aqui. Alterno, vou alternar ao lado. Então, vou ter dois pares de ângulos, tá? Que serão alternos internos. Quem são eles? O 3 com o 5 são internos e alternei ao lado. O 4 com o 6 também, olha lá. 3 e 5, 4 e 6. Alternos externos. Agora vou alternar o lado e ele vai ser externo, para cima e para baixo. Vamos lá? Então quem que são eles? O 1 e o 7 são externos e alternei o lado, um na esquerda e outro na direita. O 2 com o 8 estão externos e um está na direita e outro está na esquerda. Colaterais internos, também vou ter dois pares. Quem são eles? O 3 e o 6, colaterais, eles estão do mesmo lado, eles são internos. E os outros que estão do mesmo lado são internos, o 4 e o 5, colaterais internos. Lembrando que eles não são congruentes, a soma deles tem que dar 180 graus, no caso de colaterais internos, assim como de colaterais externos. E os colaterais externos, quem serão eles? O 1 com o 8, mesmo lado, e eles são externos. E também o 2 com o 7 estão do mesmo lado direito e são externos. Beleza, pessoal? Espero que tenham compreendido. Então, estes são congruentes, os alternos internos, todos os alternos serão congruentes e todos os colaterais, a soma dará 180 graus. Então, exercíciozinho resolvido aqui. Na figura a seguir, RS são retas paralelas e T é uma transversal. RS paralela, T transversal. Calcule x e y. Calcular o x e o y. Ora, não ficou tão difícil não, pessoal. Olha só, o 180 com o y, eles são o quê? Alternos externos. Um está à esquerda, outro está à direita e aqui para o lado de fora. Então, alternos externos são congruentes. Já sabemos o y. Quanto que vale o y? Quanto que vai dar o y? Y vai dar 120 graus. São congruentes. E agora, o 120 com x, eles são o quê? O 120 está aqui e o x está aqui. Quanto será que vai ser? Eles são colaterais externos. Colaterais externos, a soma tem que dar 180. Se aqui eu já tenho 120, quanto que falta para 180? 60. Então tá lá, 60, encontramos. X e 120 são ângulos colaterais externos. Beleza, então lá, somam 180. Então o x mais 120, 160. O 120 que está somando, passo para o outro lado, subtraindo. Portanto, a resposta 60 graus. Y e 120 são ângulos alternos externos. Alternos externos são congruentes, então eles são iguais. Portanto, y 120. X 60, y 120. Vamos para o próximo. Na figura a seguir, M e N são retas paralelas. R e T são retas transversais. Calcule A, B e C. A, B e C. Vamos lá. Esse vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas não tanto assim. Vamos lá? Então, olha só. O A, que é esse ângulozinho. Aqui eu tenho 140 graus. Se eu pegar essa reta aqui, passei, essas duas são paralelas. Se aqui eu tenho 140, esses dois ângulos, eles são ângulos alterno, deixa eu ver aqui, não, ele não é alterno externo, não, esse aqui não tem uma
definição para eles. Eles são alternos, mas um está interno e outro está externo, tá? Mas o que eu posso fazer, se eu somar esse A com esse 140, ele vai ter que dar 180 graus. Então, quanto que falta para 180? Você já tem 140, 40 graus. Então, encontramos o A. O A vai dar 40 graus. Então, já sei que o A vai ser 40 graus. Encontrei o A. Vamos para o próximo. Vamos encontrar o B. Olha só. O B. B mais 82 vai dar 180. O B está aqui. O 82 está lá. Então, se eu somar os dois, vai dar 180. Esse 82 passa para o outro lado subtraindo, 98. Encontramos o B também, que é 98. Agora só falta o nosso C. Encontrando o C, matou a questão. Como que nós vamos fazer? Se eu pegar e somar aqui A mais C mais 82, que é o que eu achei, 82 aqui, ó, A mais C mais o 82, que é esse carinha aqui, eu vou ter 180 graus, tá? 180 graus. Passo o 82 para o outro lado, vamos lá. Ó, o A já sabemos que é 40, somamos 40 mais 82, 122, e o 122 passa para o outro lado subtraindo. 180 menos 122, 58. Portanto, encontramos o A 40, o B 98 e o C 58. Esse exercício era um pouquinho mais trabalhoso aí pra gente, tá? Próximo. Duas retas paralelas cortadas por uma transversal formam 4 ângulos agudos. Lembra do ângulo agudo? Aquele que fica entre 0 e 90 graus. A soma desses ângulos agudos é 106 graus. Determine a medida dos ângulos obtusos também formado. Bom, a soma de todos os agudos vai dar 106. Ele quer saber a medida dos ângulos obtusos. Então vamos fazer um desenho aqui, olha lá. Então aqui que já nós temos 4 ângulos agudos, estão todos os agudos aqui e todos eles são congruentes. Se a gente somar todos eles, dará 106 graus. Aí já ajudou bastante. Então veja lá, soma deles 182, 106 graus, 106 graus. Então 4 ângulos agudos. Cada ângulo agudo vai ser 106 dividido por 4, portanto, 26 graus e meio, ou 26 graus e 30 minutos. Encontramos cada ângulo agudo. Bom, se eu sei que o ângulo agudo dá 106, agora a gente vê, sei que cada ângulo agudo dá 26 graus e 30 minutos. Quanto que falta para 180 para a gente fechar os ângulos obtusos? Vamos lá? Então, determinar a medida dos ângulos obtusos. Está aqui o ângulo obtuso, se eu somar esses dois, dá 180 graus. Então, quanto que falta para 180? 180 menos 26 graus e meio, 26 graus e 30 minutos, dará lá 153 graus e 30 minutos. Portanto, cada ângulo obtuso mede 153 graus e 30 minutos. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje. Dessas aulas de geometria, essa aqui foi um pouquinho mais puxada. Então, qualquer dúvida, volta o vídeo, assiste de novo, dá uma olhada nos slides e façam as atividades. As atividades são primordiais para o aprendizado de vocês. Com elas que vocês vão saber se estão aprendendo ou não e se vocês estão conseguindo evoluir nos seus estudos, tá ok? Agradeço a participação de todos e até a próxima aula.